Nós criamos uma série de funções e dentro desse programa, cada função pode chamar qualquer outra, né? Um sistema operacional monolítico ele é exatamente dessa forma. O sistema operacional ele é um conjunto de funções, um programão enorme, tá? Pode até ser vários arquivos, mas no momento de fazer a link edição, todos são linkados juntos. E o que acontece? A gente tem um único executável, tá? Isso aí tem a vantagem e a desvantagem, né? A vantagem é o grande desempenho, já que qualquer parte do sistema pode chamar qualquer outra parte. Então, não tem um mapeamento de camadas, não tem nada que possa atrapalhar, né? A contrapartida é o quê? Sistema difícil de compreender e atualizar. Se for um sistema bem documentado, isso pode até ser facilitado. Mas um programador que faça uma programação, vamos falar assim, mal feita ou não condizente, ele pode comprometer o entendimento com todos os outros, né? Um exemplo de um sistema monolítico é o Linux, né? O Linux ele tem um controle bastante grande de versões, são centenas de pessoas no mundo inteiro que programam o Linux, então mostra que é viável fazer um sistema monolítico com uma boa documentação, mas é difícil de compreender, é difícil de atualizar. Quem vai entrar para o hall de programadores para ajudar a desenvolver o sistema sabe o quanto é difícil. Característica que os procedimentos são compilados e linkados em um único programa executável, tá? E o grande problema, o problema é uma rotina pode comprometer todo o sistema. Uma rotina que faça uma chamada errada ou que vá comprometer uma outra rotina pode atrapalhar o sistema por inteiro e, às vezes, inserindo erros que são difíceis de serem tirados. Aqui é um exemplo do sistema monolítico. A gente tem, num nível mais baixo, o sistema operacional. Tá? E em cima, os programas de usuários. Nós já vimos que esse programa de usuário, na verdade, é o quê? É um processo. Tá? Então, os processos do usuário. Vimos também que um sistema operacional... Opa. Como é que foi? Botaram alguns recados aqui? Pode falar. Pode falar em áudio na aula, se quiser. Tá. Então, alguém está podendo gravar, né? Se quiser, pode gravar e disponibilizar no WhatsApp, desculpe. No YouTube, não tem problema não. Tá? Se alguém estiver conseguindo gravar, até peço a gentileza de gravar e se puder depois disponibilizar no YouTube, fica melhor. Aí me passa o link depois que eu coloco no hall de vídeos e coloco também na playlist. Ok? Então, se alguém puder gravar, você ajuda aí. Bom, então, vocês devem lembrar que um sistema operacional, as instruções de um computador, elas podem estar executando em modo kernel ou modo usuário. Modo usuário são aquelas instruções que não vão comprometer o sistema. Mas se um programa do usuário quer, por exemplo, gravar uma informação em disco, ele precisa executar uma função em modo kernel, né? Como ele vai fazer para executar em modo kernel? No momento que ele precisa executar, por exemplo, uma gravação em disco, chega o momento de executar a gravação em disco, ele faz uma chamada de sistema e essa chamada de sistema vai gerar uma interrupção. A gente já viu que é um mecanismo de interrupção, né? O que a interrupção faz? Vai colocar o sistema em modo kernel e vai chamar o sistema operacional. Então, o sistema operacional vai interceptar, vai procurar ver o que foi isso, vai ver que é uma interrupção normal de um processo de usuário solicitando a gravação em disco. Então, pelo número da interrupção, ele sabe, é gravação em disco. Identifica o endereço da rotina de gravação, coloca em execução a rotina de gravação, aquela solicitação de gravação do processo é feita, então, volta ao programa do usuário. Então, fica sempre nesse ciclo. Sempre que o programa do usuário precisa executar alguma coisa, é feito alguma coisa privilegiada, é feito por intermédio de chamada de sistema, e aí tudo funciona normalmente, né? Tanto o processo 1 quanto o processo 2, qualquer dos processos, tá? Então, essa é a forma que os sistemas monolíticos dão alguma segurança ao sistema, né? Somente o módulo sistema operacional executando em modo kernel. Para quem tem acesso à máquina Linux, né, dentro do diretório vmlinux, dentro do diretório /boot, tem um arquivo chamado vmlinux. Esse arquivo vmlinux é o Linux, né? Se vocês entrarem, esse é o Linux, tá? Tá com Z no final porque ele está compactado, né? Ele se descompacta na memória automaticamente.
quando ele é colocado sem compactação, fica VM Linux, máquina virtual Linux. Vocês podem ver que é um arquivo pequeno. Se não me engano, a última vez que eu olhei estava em torno de 10 a 12 MB. É todo o sistema operacional Linux. Todo o restante que tem no sistema é perfume para fazer ficar melhor para o usuário, né? Bom, ainda em sistemas monolíticos, mas isso não vale só para sistemas monolíticos, muitos sistemas operacionais dão suporte ao que a gente chama de extensões carregáveis, né? O que são extensões carregáveis? São partes do programa que são carregadas somente durante a execução do programa. Vamos dar um exemplo aqui. A gente tem um programa, numa linguagem qualquer, a gente tem um código-fonte. Por exemplo, em linguagem C, né? Vai ser compilado, o processo de compilação vai gerar um objeto. Esse objeto ele vai ser linkado. No momento de ele ser linkado, vão ser chamadas rotinas de biblioteca da linguagem de programação. E vai gerar um código executável. O que são funções da rotina da biblioteca do sistema? Funções de rotina da biblioteca do sistema. Linguagem C, por exemplo, você dá um comando printf para imprimir na tela. Esse comando printf, ele na verdade é uma função que está na biblioteca da linguagem C. Quando o seu programa ele é compilado e é gerado um código objeto, não existe essa função printf no seu programa. Durante a link edição, ela é buscada na biblioteca e ela é posta no código executável. Bom, quando está no código executável, nosso programa está pronto para executar, né? Só que existe um passo além nos sistemas operacionais modernos, que é nem mesmo um código executável está completo, tá? Existem algumas funções que elas estão no sistema. Um exemplo de uma delas é a função de rede WinSock, para programação via rede, né? Se o seu programa precisa usar uma biblioteca de socket para fazer a comunicação via internet, o seu executável tem apenas as chamadas a essa função, assim como o objeto só tem as chamadas à função. Quando você está executando o seu programa, ou o usuário qualquer está executando o programa que você desenvolveu, o programa está executando, vai virar um processo, né? Processo. Quando esse processo está executando, que ele precisa dar um WinSock, ele carrega dinamicamente. Essa biblioteca WinSock vai ser juntada ao processo em tempo de execução, né? Então, a gente diz que eles são carregados dinamicamente, né, conforme a demanda. Eles só são carregados se forem necessários. Isso ajuda a economizar a memória e ajuda a uniformizar o programa, né? Ajuda a atualizar os programas, porque se houver, por exemplo, uma atualização da biblioteca WinSock, todos os programas que usam WinSock vão estar atualizados ao mesmo tempo, né? No Unix, esse conceito é conhecido como são os arquivos .so. Os arquivos .so de Shared Objects, né, objetos compartilhados. No Windows, esses arquivos são conhecidos como DLL, .dll, né? Dynamic Link Libraries, biblioteca de ligação dinâmica. Então, SO ou DLL é a mesma coisa. SO é no Unix e Linux, DLL no Windows, né? São aqueles programas que são carregados durante a execução e se forem necessários. Bom, um outro tipo de sistema que nós temos é o sistema em camadas, tá? Só dando uma adiantada para ver a figura, está aqui um exemplo, né? Então, nós temos camadas, umas sobre as outras, ou círculos concêntricos, também dando a ideia de camada. Então, neles são definidas camadas superpostas, onde cada camada oferece um conjunto de funções a ser utilizado pelas camadas superiores. Então, a ideia é uma determinada camada, né, vai usar os serviços da camada inferior. Então, a camada inferior oferece serviço para a camada superior, né? Então, sempre a camada de cima usando o serviço da camada de baixo. Se houver uma outra camada abaixo, toda comunicação tem que passar pela camada intermediária. Não pode uma comunicação bypassar, né, um sistema em camadas. A vantagem dessa estruturação é que as funções do sistema operacional são isoladas, né? Isso facilita muito a proteção das camadas mais internas, tá? Depuração de erros também é simplificada, tá? Atualização também é simplificada, né? Para a gente atualizar fica mais fácil. Por que fica mais fácil? Como existem uma série de camadas, se eu preciso atualizar uma determinada função do sistema, e essa função do sistema está nessa camada do meio aí, né? Essa função do sistema está na camada que estou marcando aqui em amarelinho. Se eu quero atualizar o sistema, o que eu faço?
troco só essa camada. Como ela só interfaceia com as outras, como ela só recebe chamadas, e se as interfaces forem bem definidas, eu posso trocar toda uma função do sistema operacional simplesmente trocando a camada, né? Então, fica muito mais fácil atualizar. Depuração de erros. Por que a depuração de erros fica mais fácil? Se eu tenho uma camada estanque, que só presta serviço às outras e usa serviços de terceiras, basta que eu simule o funcionamento dessa camada que eu garanto o funcionamento da camada. Testar camada a camada é muito mais fácil que testar o sistema como um todo, com todas as possibilidades. Então, fica bem mais fácil saber que o sistema está funcionando. O problema é a queda de desempenho que sempre acontece. Quando bem feito, é praticamente imperceptível para quem está usando o sistema. Se você for fazer um benchmark, você vai ver a diferença entre os sistemas. Mas quando bem feito um sistema em camadas, dificilmente o usuário tem capacidade de perceber essa diferença, apesar de haver uma perda de desempenho. Um exemplo de dois sistemas, um sistema antigo conhecido como D, né, que é um exemplo de uma estrutura em camadas sobrepostas, onde existe a figura do operador, né, um sistema antigo, um sistema para mainframe. Então, esse operador ele coloca em execução programas de usuário, né? O programa de usuário está sobre a camada de gerenciamento de entrada e saída. Então, vamos supor que o programa de usuário precise acessar o disco, né? Primeiro tem que passar pela gerência de entrada e saída. Essa camada que faz gerenciamento de entrada e saída passa para a parte de comunicação operador-processo, que depois passa para memória e gerenciamento de tambor, né? Tambor era o disco antigamente, né? E, por fim, a parte de alocação do processador e multiprogramação, né? O fato é que a instrução tem que ser decodificada camada a camada, né? O VMS é um sistema um pouco mais moderno, embora também seja bem antigo, né? Onde nós temos a camada do usuário, que passa para a camada do supervisor, que passa para a camada executiva, até poder chegar no núcleo do sistema, né? Se alguém já viu a estrutura do Windows, tá? Não está colocado aqui, mas a estrutura do Windows não é bem uma estrutura em camadas. Na verdade, eles têm várias camadas em vários níveis. Então, nós temos funções em níveis, onde cada um pode chamar uma determinada função. Então, uma liberdade maior com o sistema em camadas, né? Porém, com uma estruturação muito boa, né? A estrutura do sistema Windows ele é muito boa. Ele não é um sistema monolítico. Cada bloco desse é único, não permite chamada direta de outros blocos, a não ser que chame seus métodos, tá? Então, uma excelente estrutura, foi muito bem montado, foi muito bem arquitetado, tá? E tem pouca perda de desempenho a sua estruturação. Outro tipo de sistema é o sistema microkernel, ou micronúcleo, né, se for traduzir, mas todo mundo chama de microkernel. Qual a ideia, né? Por que o nome microkernel ou micronúcleo? É dividir em módulos pequenos, esses módulos bem pequenininhos e bem definidos, fazendo uma função muito rápida, né? Então, ao invés do sistema operacional, a gente viu lá no sistema monolítico, um processo pede uma gravação em disco. Ao invés do sistema operacional cuidar de toda a gravação, o sistema operacional percebe que é uma solicitação de gravação e eles chamam um módulo especial que esse módulo faz a gravação, né? E o kernel mesmo, o núcleo do sistema, fica livre para fazer outras coisas, né? O objetivo é atingir a alta confiabilidade, né? E, para isso, partes do sistema operacional são implementadas em processos do usuário. Joga-se lá para cima. Parte administrativa do sistema operacional não precisa ficar no núcleo, é tudo jogado para o processo do usuário, né? Com isso, erros em um componente não vão paralisar o sistema inteiro, né? Existe até o chamado servidor de reencarnação, né? O que é uma reencarnação? Morreu e volta ativa, né? Então, tem um servidor especial que ele fica tomando conta dos módulos do sistema operacional. Se algum módulo trava, ele é capaz de parar esse módulo e colocar o módulo em execução novamente. Com isso, a gente garante um sistema operacional bastante robusto, praticamente à prova de falhas, né? Uma ideia aqui, um desenho aqui do sistema microkernel, a gente tem até o conceito de processo cliente e processo servidor, né? O que seria o processo cliente? Sempre que um cliente solicita alguma coisa, por exemplo, o processo cliente solicita para gravar arquivo em disco. Então, um processo cliente, que é um processo de usuário, chama o processo chamado servidor de arquivos, que é o encarregado de fazer a gravação,
que o núcleo faz? Passa a solicitação para o servidor de arquivos. Quando houver a resposta, quando o servidor de arquivos voltar a terminar o trabalho, volta o processo cliente. Livrando isso do kernel, o kernel fica logo livre para executar outras tarefas. Se for uma tarefa demorada do servidor de arquivos, o kernel não fica demorando no sistema, não fica pesando no sistema. Então, outro exemplo aqui, servidor de memória, se precisar alocar mais memória, desalocar memória. Então, a gente distribui as funções do sistema e o núcleo fica basicamente encarregado de ser um trocador de mensagens entre os servidores. Exemplo disso aí está aqui. É o robozinho que foi enviado a Marte. Não é o que está lá. O que está lá hoje é o Curiosity. Esse aqui é o Mars Pathfinder. Tá? Esse Pathfinder ele foi enviado com QNX, com o sistema microkernel. E ele ficou em operação lá durante vários anos, se não me engano, algo em torno de 8 anos. Tá? Você imagina um sistema operacional trabalhar 8 anos sem um travamento, sem nada. Tá? Então, mostra que realmente os microkernels são bastante robustos. E todas essas operações espaciais levam sistemas microkernel. Ninguém se arrisca a levar lá para os confins do universo uma máquina que tem o risco de travamento. Por fim, máquinas virtuais. Máquina virtual não é bem uma estrutura de sistema operacional, tá? Mas a gente costuma ver dentro das estruturas. Está bastante resumido aqui, mas tem mais detalhes nas aulas que estão lá no YouTube. Então, para início, sua utilização é de data de 1970, então não é algo tão novo. Hoje está uma volta à moda das máquinas virtuais. Mas o que se buscava na época? Era diferente do que se busca hoje. Na época, se buscava suporte à multiprogramação. O que é a multiprogramação? Nós temos vários processos executando simultaneamente no sistema. Hoje em dia, esse problema está resolvido. Hoje em dia, praticamente todos os sistemas fazem isso. Um smartphone tem processo executando paralelamente. Mas em 1970 isso não estava resolvido, o hardware não ajudava. Então criou-se, na verdade, máquinas virtuais, onde ao invés da gente ter uma máquina com vários processos executando paralelamente, nós criamos sistemas operacionais que são capazes de executar um único processo, sistema operacional monoprocesso, e criamos numa máquina várias máquinas virtuais desse sistema operacional. Então, se 3 usuários quisessem usar a máquina, ou mesmo o usuário usar 3 processos na máquina, ele tinha que disparar 3 instâncias daquele sistema operacional. Tá? Então, era algo bastante pesado, realmente, eram máquinas muito grandes, máquinas pesadas. Oferece ainda a possibilidade de executar diferentes sistemas operacionais em um mesmo hardware. A ideia é que tem que garantir o isolamento total entre as máquinas. Não pode uma máquina deixar interferir em outra. O monitor de máquina virtual, que é quem cuida disso, não pode deixar que uma máquina interfira na outra. Então, está aqui um exemplo. No hardware básico existiu o chamado monitor de máquina virtual. O que é um monitor de máquina virtual? A gente tinha aqui uma máquina normal, onde nessa máquina temos o hardware, acima dela o kernel, que é o sistema operacional, e o processo executando. Se o meu sistema operacional só permite um processo, que era a ideia antiga, o que eu fazia? Acima do hardware, eu botava um monitor de máquina virtual, que era encarregado de cuidar da máquina. Então, esse monitor de máquina virtual ele é instalado no hardware, ele não é instalado no sistema operacional. Hoje em dia, o que a gente tem, no normal, tem outras opções. No tradicional, do VMware, do VirtualBox, é o quê? A gente instala eles no sistema operacional. Repara que aqui não existe um sistema operacional entre a máquina virtual e o hardware. A gente está falando num monitor de máquina virtual instalado diretamente sobre o hardware. E aí, sim, em cima dele, podemos botar diferentes sistemas operacionais ou várias cópias do mesmo sistema operacional. Então, ele oferece máquinas virtuais à camada superior. O monitor de máquina virtual, a característica dele é que essas máquinas virtuais são cópias exatas do hardware básico. Então, se a máquina tem 32 GB de memória, ele vai passar para cada uma 32 GB. Se a máquina tem 3 TB de disco, ele vai passar para cada uma delas 3 TB de disco. Não vai ter variação em cima disso. O que a gente tem hoje em dia? Nós temos que, hoje em dia, as máquinas virtuais, para serem executadas em um computador, nós dizemos que a OCP deve ser virtualizável. O que é uma OCP virtualizável?
Qual o conceito hoje em dia do sistema operacional para permitir a multiprogramação? É o conceito de termos máquinas capazes de diferenciar modo kernel e modo usuário, né? E quando o sistema operacional precisa executar uma instrução privilegiada, ele vai executar em modo kernel. Agora, imagina o que está acontecendo na máquina virtual. A máquina virtual tem um sistema operacional hospedeiro, né? Desculpa, o sistema operacional é hóspede. Tá? O sistema operacional está executando na máquina virtual, aí um processo da máquina virtual solicita uma operação privilegiada, uma escrita em disco. O que é que o kernel da máquina virtual vai fazer? Vai tentar acessar diretamente o disco. Tá? E como é que vai ficar a situação? Porque para o sistema operacional que hospeda, né, o hospedeiro, o sistema operacional de onde está instalado a máquina virtual, esse é um processo normal de usuário, ele não pode executar uma instrução privilegiada. Então, esse núcleo, esse kernel da máquina virtual não pode executar uma instrução privilegiada. Né? O que é feito quando a gente vai no nosso setup e habilita a virtualização? A máquina, o hardware, fica sabendo que existe uma máquina virtual rodando nela. Então, quando essa máquina virtual tentar executar uma instrução privilegiada, né? Qual é a regra de uma instrução privilegiada? Se um processo de usuário comum tenta executar uma instrução privilegiada, ele é encerrado. Tá? Então, isso vai ser passado para a máquina virtual. Se ela tentar executar uma instrução privilegiada, ela seria encerrada. No OCP virtualizável, a OCP entende que aquilo é uma máquina virtual, ela entende que é o núcleo, que é o sistema operacional da máquina virtual, tentando executar uma operação privilegiada. Então, ele vai passar isso para o hipervisor do sistema, da virtualização. Tá? Então, ao invés do hardware achar que é uma violação do sistema, ele vai saber que é uma máquina virtual que está fazendo e vai passar isso para o sistema hospedeiro. Tá? Então, por isso que é necessária a virtualização da OCP, para que ela possa saber que existe uma máquina virtual e passar isso para o hospedeiro. Né? Para melhorar o desempenho, a gente diz que é acrescentado um módulo kernel, tá? Para fazer essas vias do kernel. Eles são conhecidos como hipervisores do tipo 2. Né? Para a gente visualizar aqui nós temos o hipervisor tipo 1, que é o antigo, tá? Onde o hipervisor executa diretamente sobre o hardware. E como é a situação do hipervisor tipo 2? Deixa eu tentar ocultar isso aqui. Como é a situação no hipervisor tipo 2? Nós temos o hardware. Acima do hardware tem um sistema operacional hospedeiro. É diferente do tipo 1, onde não tem sistema operacional. Junto dele é colocado um kernel auxiliar para facilitar na virtualização. Acima nós temos o hipervisor tipo 2. Né? Então, nós vamos ter processo da máquina virtual aqui, processo da máquina virtual e processo também do sistema operacional hospedeiro. Né? Todos eles coexistindo. Né? Então, é a diferença do que nós temos hoje. Enquanto no passado era apenas para entrar sobre o hardware, para fazer a multiprogramação, aqui nós temos um sistema operacional hospedeiro dando acesso e facilitando o acesso. Isso foi aqui que a gente fechava aquela matéria inicial, né? Falando sobre processo de threads, que seria o principal da próxima aula, da aula passada. Então, formalizando o processo, né? Nos primeiros sistemas, tinha apenas um programa de cada vez em execução, né? O que dava uma subutilização do hardware, né? Como só tinha um programa executando, não tínhamos nenhum conceito de processo, né? Então, o programa tinha o controle completo do sistema, controle total. Isso era comum se deixar fazer. O programa rodava com mais versatilidade, podia executar qualquer tipo de instrução, o sistema fluía mais rápido. É inseguro, mas se o programa fizesse alguma besteira, só tinha o programa mesmo em execução, né? Não tinha maiores consequências para outros sistemas. Né? Sistemas atuais, né? Permite que diversos programas sejam carregados na memória e executados simultaneamente. Né? Então, a gente precisa de um maior controle, surge, então, a noção de processo. Né? Num sistema multiprogramável, nós temos que a OCP alterna entre vários processos. Então, vou botar vários processos em execução. Vários processos. O que a OCP está fazendo? Cada hora executa um pouquinho deles. Né? É a ilusão de paralelismo, o que a gente chama de pseudo-paralelismo.
como cada um executa muito rápido, dá a impressão que estão executando realmente em paralelo. Bom, para que isso possa funcionar de uma forma mais fácil para o programador, nós criamos o conceito de processos sequenciais, ou simplesmente processos. Quando a gente fala em processo, a não ser que fale algo diferente, a gente está falando de processo sequencial. Né? O que é um processo sequencial? Ele é um processo que, durante a sua execução, ele flui normalmente a sua linha de execução. Né? Se por acaso ele para em alguns momentos, não cabe ao programador cuidar dessa parada. O programador programa de forma que o sistema vai executando continuamente. E cabe ao sistema operacional inserir esses pontos de parada. Né? Então, foi tornado para quê? Feito para quê? Para tornar o paralelismo mais fácil de tratar. Né? O programador não se preocupar com ele. Então, definir processo. O que é um processo? O processo ele é um programa em execução, tá? Incluindo o quê? Valores atuais dos registradores e das variáveis. Aquilo que está como conteúdo do registrador e o valor que as variáveis possuem vão dizer o que está acontecendo com o programa naquele momento. Né? Então, é importante, diz a vida do programa. Tá? Além disso, tem ainda o espaço de endereçamento. Tá? Então, é o programa em execução, é o valor dos seus registradores, que fala o que está acontecendo no momento, o valor das variáveis, que dá todo o estado do processo, ainda o espaço de endereçamento, que é a região de memória que ele pode acessar. Cada processo tem sua própria região. A gente já conversou em sala. Um programa em si não é um processo. Um programa é simplesmente um programa. Né? Se a gente bota duas janelas do Google Chrome, por exemplo, abertas, nós temos o mesmo programa com duas janelas, porém são dois processos diferentes. Né? Então, um processo ele é oriundo de um programa, mas um processo não é simplesmente um programa. Para ver esse conceito aqui, a gente tem aqui no tempo fluindo, nós temos o processo A em execução, chega num determinado momento, ele é parado e o processo B executa. Depois ele é parado, o processo C executa. O processo C é parado, o processo D executa. Ao fim do ciclo, o processo D para, volta ao processo A. Então, o processo A executou um determinado momento, ficou parado outro momento e depois executou novamente. E vai se ocorrendo esse ciclo. Vão ser várias execuções no correr do tempo. Se essas trocas forem bastante rápidas o suficiente, o usuário não vai perceber que durante um tempo, durante esse tempo que está aqui, o processo ficou parado. Né? Para o processo, o que aconteceu é que dá a impressão que a máquina parou e voltou. Se for rápido demais, o usuário nem percebe. Tá? É a ideia do pseudo-paralelismo. A gente está vendo aqui que não tem um paralelismo real. Um determinado instante, se pegar um instante qualquer, temos apenas um processo executando, não tem mais de um executando. Tá? Então, não é um paralelismo real. Quanto à criação e encerramento de processo, apenas dois conceitos aqui. Nós temos os conceitos de processo em primeiro plano, processo em segundo plano. Qual a diferença entre eles? Um processo de primeiro plano é aquele que está interagindo de alguma forma com o usuário. Existe nele uma janela, nessa janela o usuário interage, né? Então ele está num plano superior, um plano em que o usuário consegue interagir com ele. Agora, existem vários outros processos que estão executando em segundo plano. Vários processos que o usuário, às vezes, nem percebe que existem. Então, esses processos nós estão em segundo plano. Um navegador, um browser, quando a gente manda fazer um download de um arquivo e continua navegando em outras páginas, ele costuma disparar esse download em segundo plano. Ele coloca um processo só para fazer o download. Temos até como ver por uma janela o andamento do download, mas a gente não interage diretamente. A gente precisa interagir com o browser para o browser interagir com esse processo. Sendo que alguns processos, segundo plano, eles são conhecidos como daemons. O que é daemon? Daemon é um processo do sistema operacional que vai executar alguma tarefa para o usuário. Tá? O usuário nem precisa saber que ele está fazendo isso. Um exemplo do daemon, que eu já conversei com vocês quando eu estava tendo aula presencial, é o daemon de impressão.
Temos, por exemplo, dois processos que querem imprimir. Os dois resolvem imprimir ao mesmo tempo. Né? Daria confusão. Né? O sistema operacional joga isso em filas. Cada processo bota a sua impressão numa fila. E existe um cara que é o daemon de impressão. Né? Ele é responsável por quê? Ele pega uma impressão que esteja em andamento e ele é o único processo que tem acesso à impressora. Como ele é o único processo que tem acesso à impressora, o que vai acontecer? Ele vai terminar a impressão do primeiro processo, quando acabar, aí sim ele pega do segundo e ele organiza tudo. Tá? Outros exemplos de daemon são daemon de placa de rede, que sempre que chega uma mensagem na rede, ele é responsável por tirar as mensagens da rede. Então, existem vários daemons no sistema. Os daemons, né, os demôniozinhos aí do sistema, então são processos que ficam executando em segundo plano, executando alguma tarefa para a gente. Bom, em alguns sistemas, quando um processo dá origem a um outro processo, que a gente diz que ele criou um processo filho, esses sistemas ficam vinculados. Tá? Então, nós temos o processo pai e os processos filhos. Todos esses processos ficam vinculados, formando uma hierarquia de processos, também chamado de árvore de processos. Tá? No Unix, todo um processo, processo pai, processos filhos e demais descendentes, se tiver aqui netos, qualquer coisa assim, ficam todos associados dentro de um grupo. Tá? Inclusive, se a gente, no Unix, mata o processo pai, automaticamente filhos e netos morrem. Tá? Então, existe uma hierarquia muito forte entre eles. Em Unix ainda, existe um processo especial chamado init, que ele está presente na imagem do sistema. O init é o responsável por colocar o sistema no modo multitarefa. Quando um programa está executando, quando o sistema está inicializando e chega no momento do init, o init primeiro se bifurca criando uma série de processos terminal para permitir vários logins simultâneos no sistema. Depois que está tudo no ar, está tudo bonitinho, tem o init e os seus vários filhos de terminal executando, o init coloca em execução a interface gráfica, e essa interface gráfica ela pode criar vários outros processos filhos. Então, o processo init, dizemos que é o pai de todos os processos no sistema operacional Unix ou Linux. Né? Hoje em dia, o esquema foi mudado o nome para sysinit. Né? Bom, o fato aqui, essa aqui é um exemplo de uma máquina Linux. Tá? Eu sei que não dá para vocês lerem, mas é só para vocês poderem ter ideia da estrutura de árvore. Lá em cima de tudo está o processo init. Né? Esse processo init ele cria vários processos filhos. Né? Um deles é o processo que está aqui, que é chamado Xorg, que é o processo da interface gráfica. E a interface gráfica começa a disparar vários outros processos. Né? Então, cada linha dessa no sistema é um processo que foi inicializado. Então, um sistema recém-instalado, um sistema que não tem nem usuário usando ainda, tá? Com uma série de processos em execução. Numa hierarquia forte, onde tudo nasce no init. Tá lá em cima. Uma das formas de matar completamente o sistema é matar o processo init. Se você matar o processo init, você acaba com o sistema operacional. Né? Então, o Windows não tem esse conceito de hierarquia de processos. Todos os processos são iguais. Quando um processo cria um outro processo, o que acontece? É um processo independente. Né? E essa diferença do Windows e do Linux, que a gente percebe muito bem quando dá problema, por exemplo, no OpenOffice. O OpenOffice ele cria uma série de processos auxiliares. Se você está executando o OpenOffice no Unix ou no Linux e o OpenOffice trava, você matar o OpenOffice de nível mais alto, você liberou toda a hierarquia. Você liberou todos os sistemas, você matou todos os OpenOffices da vida. Ou LibreOffice, né? Já no Windows, se for criada uma série de processos, tem que matar um a um para poder liberar o sistema. Então, essa aqui é a janela do gerenciador de tarefas do Windows. Né? A gente vê claramente que eles estão todos no mesmo nível, não existe uma hierarquia entre eles. O estado de um processo. Isso aqui é importante, a gente vai usar no correr do curso.
tá? Que eventualmente um processo está em execução, ele tem que parar momentaneamente a sua execução. Tá? Então, a gente viu que o pseudo-paralelismo. O processo está executando, ele precisa parar para dar vez ao outro. Tá? Uma outra situação que ele pode parar é que ele solicitou uma leitura de dados do disco. A leitura de dados do disco é bastante demorada para um computador. Então, quando o processo solicita isso, o processador não vai ficar olhando para o processo olhando para o processador para que haja, enquanto tem outros processos para serem executados. Então, esse processo ele vai ser dito que ele vai ser bloqueado, né? Ele vai parar a execução, ele não pode voltar à execução até que os dados sejam prontos para ele. Tá? Bom, a quantidade, o tipo dos estados de um processo vai depender muito do sistema operacional. Mas, em geral, pelo menos, esses estados aqui existem. Né? Então, quais são os estados? Primeiro, estado novo. O estado novo é aquele quando a gente deu 2 cliques em cima de um programa e está iniciando o processo. O processo ele não tem condições de executar ainda, porque ele não está pronto no sistema, mas ele já existe. Então, a gente fala que o processo está no estado novo. Ele não pode executar ainda, não está pronto. Tá? No momento em que ele fica pronto, que ele terminou, está todo pronto, né? Então o nome é bem claro. Vai para o estado pronto. Então, do novo, ele migra para o estado pronto. O que é o estado pronto? Estado pronto são aqueles processos que têm todas as condições de executar, só que ainda não tem uma UCP para ele poder utilizar. Né? Então, aqui no estado pronto, podem ter vários processos aguardando a sua vez. Né? Quando a UCP fica livre, alguém vai ser escolhido, algum desses processos vão ser escolhidos. A gente fala que quem escolhe é o escalonador. Né? Então, o escalonador, ele seleciona um processo e coloca no estado executando. Então, beleza, agora o processo está executando, ele está usando a UCP. 3 coisas podem acontecer. Ou o processo termina, se ele termina, ele vai para o estado terminado, né? Vou falar nele mais tarde. Né? Ou ele executou por muito tempo, ele vai ter que dar a vez a outro, então é passado para o estado pronto. Né? E no estado pronto, foi passado, ele vai aguardar a nova oportunidade e um outro processo vai para o estado executando. Né? Uma terceira possibilidade é quando ele não tem mais o que fazer. Né? Um editor de texto que o usuário não está digitando, um navegador que não tem mais nada para fazer, ou então um processo que solicitou uma gravação em disco e está esperando a gravação ser concluída ou a leitura ser concluída. Então, ele vai para o dito estado bloqueado. Estado bloqueado é quando o processo não tem mais nada para fazer, está esperando alguma informação para poder continuar. E podemos ter também vários processos no estado bloqueado. Quando aquilo que o processo está esperando acontece, chega uma mensagem pela rede, o usuário digita alguma coisa, os dados foram lidos do disco, ele do estado bloqueado ele vai para o estado pronto, para esperar a sua vez de executar. Então, basicamente, são esses 5 estados durante os quais o processo vai passar a sua vida. Então, para implementar esse modelo, o sistema operacional, tá? O sistema operacional mantém a chamada tabela de processo. Essa tabela de processo está muito relacionada também ao hardware. Então, apesar de ser feita e mantida pelo sistema operacional, tem apoio do hardware. Tá? Ele tem uma entrada por processo. Então, é uma tabela, como a tabela de um banco de dados. Cada processo tem uma entrada nessa tabela, uma linha. Né? Então, quando o processo é criado, essa linha é criada na tabela de processo. Essa linha é conhecida como bloco de controle de processo, ou Process Control Block. Né? É a linha da entrada. Algumas entradas. O estado em que o processo está, né? A prioridade do processo, que vai dizer aquilo que ele pode fazer, o número do processo, com a identificação do processo, os registradores da UCP, né? Lembra que quando o processo é parado, tem que salvar o estado do registrador dele? Onde é que é salvo, então? Na tabela de processo. Né? Os registradores são carregados nessa tabela. Né? Informações relativas ao gerenciamento de memória, então, que área de memória ele pode acessar, quanto de memória ele tem alocado. Informações de contabilidade, que é tudo aquilo que ele já usou no sistema, para saber se ele ainda pode usar mais. As informações sobre as operações de entrada e saída, que é se o buffer está descarregado, não está, que tipo de operação está fazendo.
e algumas outras entradas. Então, tudo sobre o processo fica armazenado na tabela de processo. Mas no nível mais baixo do sistema operacional, né, fica o que a gente chama de agendador ou escalonador, que é o assunto da próxima aula. Né? O que ele faz? Ele cuida do gerenciamento de interrupções. Sempre que ocorre uma interrupção, ele que é chamado para resolver o que vai ser feito, e dos detalhes de como iniciar e parar processo. Ele é chamado a todo momento, no mínimo 10 vezes por segundo. Por isso ele costuma ser muito pequeno. Para que seja pequeno, praticamente todos os sistemas operacionais escrevem o código do agendador em assembly. Tá? Então, em linguagem assembly, que vai ser traduzido diretamente em linguagem de máquina para ser bem rápido. Né? Bom, um processo ele passa por várias filas de seleção durante sua execução. Basicamente o quê? Está falando aqui do estado pronto, onde existem alguns processos aguardando para serem executados. Né? É o escalonador quem escolhe qual desses processos no estado pronto vão entrar em execução. Tá? Então, ele é quem decide quem vai ser executado. Escalonador é chamado com muita frequência, né? Então, cada vez que há uma troca de processo em memória, ele é chamado, cada vez que acontece uma interrupção, ele é chamado, ele é chamado a todo momento, por isso escrito em assembly. Costuma ser chamado pelo menos uma vez a cada 100 milissegundos para fazer a troca de processo. Tá? Então, se tudo estiver correndo bem, nada acontecer demais, a cada 100 milissegundos, um segundo tem 10 vezes 100 milissegundos, significa que 10 processos vão ser trocados em memória a cada segundo. Então, trabalho bastante intenso. Né? Devido ao pequeno intervalo de tempo entre as chamadas ao escalonador, né, a sua execução deve ser bastante rápida. Tá? Então, assembly. Né, para ser bastante rápida. Bom, então a gente entra aí no que a gente chama de mudança de contexto. Né? Então, nós temos um processo. Nós temos processo no estado pronto, processo no estado executando. Um processo está executando. Né? O que acontece? Ele vai sair e vai para o estado pronto. Né? Os seus dados têm que ser salvos aonde? Na tabela de processo. Dados salvos na tabela de processo. E outro processo vai sair do estado pronto e vai entrar no estado executando. Isso aqui é o que a gente chama de mudança de contexto, ou troca de contexto. É quando um processo é tirado de execução, o seu estado é salvo na tabela de processo, um outro processo que vai entrar em execução, os seus dados são trazidos à tabela de processo e é posto em execução. Desculpa, é posto para a execução. Esse tempo gasto varia dependendo de vários fatores. Né? Basicamente, o tempo típico é de 1 microsegundo a 1000 microsegundos. Tá? Ou seja, 1 milissegundo. Tá? 1 microsegundo a 1 milissegundo. O que vai impactar tanto? Entre outras coisas, a arquitetura da CPU. Se for uma CPU CISC, normalmente CPU CISC demoram mais na mudança de contexto. Se for uma CPU RISC, a CPU RISC costuma ter hardware dedicado para a tabela de processo para auxiliar na mudança de contexto. Tá? Então, a troca é muito rápida. Então, a gente está falando que na RISC, algo em torno de 1 microsegundo, e na CISC, 1000 microsegundos. Uma diferença de 1000 no tempo, é bastante coisa. Tá? É ouvido demais. Está falando aqui de processo, né? Então, vamos falar agora de threads. O que são threads? Threads são linhas. Tá? Qual é a ideia de um processo? O servidor web é sempre um bom exemplo. Tem um processo de um servidor web. Chega para ele uma requisição via rede. O que ele costuma fazer? Ele costuma criar um processo filho, e o processo filho é quem vai cuidar dessa requisição. Chegando novas requisições, ele vai criando novos processos filhos. Então, o processo pai, na verdade, ele fica encarregado de gerar filhos, e os filhos cuidam de cada requisição. Né? Bom, o uso de subprocessos demanda consumo. Gerar um processo, ele quer criar mais, alocar a memória para esse processo, criar a entrada na tabela de processo. Trocar o processo significa fazer uma mudança de contexto para esse processo. Então, são operações custosas. O sistema operacional
fica pesado para fazer esse tipo de troca, né? Bom, as threads, ou os threads, né, vêm para tentar minimizar esse problema, tá? Ao invés de se trabalhar com vários processos filhos, a ideia é ter um processo só e dentro desse processo ter linhas independentes de execução, que são os threads. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo de 3 processos com um thread cada. Tá? Então, é um sistema que precisa de atender a 3 requisições. Tá? É um thread, esse thread tem um contador de programa, e cada bolinha dessa é um processo. Isso aqui é um thread dentro do processo. Tá? Ou nós temos um sistema que é um processo com 3 threads, 3 linhas de execução independentes dentro do processo. Né? Mas o que são essas linhas de execução? Nós escrevemos o nosso programa e é bastante comum que... vamos falar aqui que no nosso programa eu tenho uma função chamada calcular. Tá? O meu programa vem executando. Quando ele tem a chamada da função calcular, o que o meu programa faz? Ele desvia para a subrrotina de calcular, é executado, e depois volta e continua. Não é isso? Então, o programa ele tem uma execução, deixa eu marcar aqui em amarelinho, ele vem executando, chama a função, ele executa a função, depois de executada a função, ele continua essa execução normalmente. Então, é uma linha sequencial, houve apenas um pequeno desvio. Né? Agora, imagina a seguinte situação, se você pudesse chegar no seu programa e o seu programa está executando, ele chama aqui calcular, ele desvia, ele executa calcular, mas ele não parou, ele continua executando. Então, você tem a sua linha de execução principal e uma nova linha de execução dentro dele. A sua função calcular, ela executa, mas o seu programa principal continua executando em paralelo. Então, dentro de um programa, nós temos várias linhas, são várias funções. Dentro de um programa, não, desculpa, dentro de um processo. Então, dentro de um processo, nós temos várias linhas executando paralelamente. Essas linhas são funções que são chamadas, tá? E o seu processo ele vai chamando função em função em função e vai colocando tudo isso em paralelo. Se a gente voltar ao exemplo do nosso servidor web, ao invés de criar um processo para atender requisição, o que o processo pai faz? Ele está em execução aqui, chega uma requisição. Ele coloca uma função dentro dele para cuidar dentro dele para cuidar dessa requisição. Mas ele continua executando. Então, conforme chegam novas requisições, o que ele vai fazendo? Vai criando novas funções. Conforme as funções acabam, né? Então as funções ele executando, as funções acabam de executar, a primeira acabou, o que a gente faz? Ela sumiu. Tá? A segunda sai, a terceira sai, a quarta sai. Então, ele vai criando e terminando as funções conforme a demanda. Isso é muito mais rápido do que criar processos filhos. Tá? Então, criar threads dentro de um programa, criar uma linha de execução em paralelo, é muito mais rápido do que criar um processo. Porque o processo pai, que dá origem a todas as threads, já está criado, já tem região de memória alocada para ele, já tem tudinho alocado. Então, é muito mais rápido. Né? Por isso que os sistemas atuais dão apoio a multithreads. Bom, os threads compartilham o processador da mesma maneira que um processo. Então, processador. Deixa eu buscar aqui minha canetinha. Processador. Tá? Cada thread ocupa um processador. Isso é óbvio. Tá? Cada thread é uma linha de execução própria, cada thread vai ter seus registradores, cada thread vai ter o seu contador de programas. Então, para efeito de processador, cada thread é algo independente. Né? Agora, a grande diferença é que em relação ao espaço de endereçamento. Enquanto cada thread possui seu processador é igual a um processo nesse sentido, todas elas dividem o mesmo espaço de endereçamento. Então, todas elas dividem os mesmos recursos, ou quase todos os recursos do processo original. Tá? A única diferença vai ser para as subrrotinas. Né? Vocês sabem que variáveis locais são variáveis das subrrotinas. Então, as variáveis globais serão compartilhadas pelos threads. Já as variáveis locais não são compartilhadas pelos threads. Detalhe, sem nenhuma proteção. A proteção é nível de processo. Então, os threads no mesmo processo não existem proteção uma contra as outras. Cabe ao programador tomar esse cuidado.
são muito úteis em sistemas com múltiplos UCPs, né? Ó, que maravilha, tá? Você tem um processo e a sua máquina tem 4 UCPs. Você tem 4 threads dentro desse processo. Se cada thread dessa estiver alocado a um processador diferente, você tem o seu processo sendo executado em paralelismo real, né? O Oracle, por exemplo, explora muito bem isso. O Oracle ele é multithread, ele dispara vários threads para várias requisições, e se você tiver uma máquina com vários núcleos, com vários processadores, vai ter um ganho de desempenho excelente, porque ele vai estar tirando proveito desse paralelismo. Bom, quanto ao tipo de processo, existem basicamente 2 tipos de processos com relação ao tipo de processamento. O chamado CPU-bound e o chamado IO-bound. Vou botar aquele nosso desenho aqui. Então, a gente tem o estado bloqueado, tem o estado pronto, tem o estado executando. Os processos do tipo IO-bound são aqueles que fazem muitas operações... vou começar pelo outro. Acabei pulando. O processo IO-bound, CPU-bound, melhor dizendo, é aquele processo que executa muito tempo utilizando o OCP. Ele praticamente não realiza operações de entrada e saída, né? Normalmente aplicações científicas. Então, ele de pronto vai para executando, de executando vai para pronto, de pronto vai para executando, de executando vai para pronto. Então, ele é aquele processo aqui, que fica variando aqui entre pronto e executando. A vida dele é essa, quase não passa pelo estado bloqueado. Já o que é um processo IO-bound? O processo IO-bound é aquele que passa muito tempo bloqueado, né? Normalmente visto em aplicações comerciais, que trabalham com banco de dados. Muito acesso a dados, o disco é um dispositivo lento. Então, qual é a vida normal desse processo? Ele vai para executando, bloqueia, pronto. Executando, bloqueia, pronto, né? Então, ele varia muito nesses ciclos aqui. Em verde. Executando, bloqueado, pronto. Executando, bloqueado, pronto. Executando, bloqueado, pronto. Então, o processo IO-bound, ele costuma passar muito pelo estado bloqueado. Ele, no final das contas, ele usa muito pouco o sistema, né? Processos interativos, que são aqueles processos que o usuário está interagindo na tela, está sempre esperando uma entrada do usuário, né? Também se classificam como processo IO-bound, já que está sempre esperando uma entrada de dado do usuário. Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma dúvida dessa parte para a gente poder passar para outra? Quem quer falar alguma coisa? Bom, então eu vou partir para a próxima parte, que é a hora que está marcada para hoje, tá? Vou buscar outro PowerPoint aqui. Deixa eu ver aqui. Então, Pedro Klein, né? Quando iniciamos o download e continuamos navegando, automaticamente vai para segundo plano. Isso pode ocasionar alguma queda de velocidade? Vai depender do que a máquina está fazendo. Normalmente, uma máquina está com a OCP livre, ela está disponível, né? O download em si pesa muito pouco. Dificilmente o download vai pesar na máquina, vai pesar na rede, né? Até porque a rede não tem vazão suficiente para atrapalhar o desempenho de um sistema. Se for no ambiente de um local, de uma rede gigabit Ethernet, o usuário até consegue perceber uma queda de desempenho, tá? Mas nada assim demais.
Agora, o que acontece, muitos de vocês já devem ter visto, é quando a gente instala, por exemplo, um programa de terceiro e esse programa instala mineração de Bitcoin, por exemplo. Não sei se alguém já entrou nessa de, sem querer, instalar um minerador de Bitcoin para os outros no próprio computador. Cara, a máquina fica quase impossível de ser utilizada e vai estar executando em segundo plano. Então, é um exemplo, acho que melhor para isso. Tá? Eu vou dar um exemplo da minha filha, por exemplo. Ela instalou um programinha e ela, adolescente, não adora ver um OK, né? Só ver um OK, um yes, que clica em cima, não quer nem saber o que está ali por trás. E ela instalou um programa que era voluntariou o meu notebook a participar do processo de decodificação do genoma humano. Tem mais de 10 anos, quando está fazendo a decodificação. Meu notebook está pesadíssimo, não consegui usar direito, até que eu fui descobrir que era isso. Né? Então, normalmente são programas de terceiro pesam mais. O download em si impacta muito pouco. Tá ok? Bom, vamos lá então para o que estava programado para hoje, que é a parte de gerência do processador. Então, com relação à gerência do processador, uma continuação do assunto anterior, onde, deixa eu voltar aqui, onde estava vendo que nós temos vários estados, né, mas os estados principais. Bloqueado, pronto e executando. Vários processos no estado pronto. Quando o CPU fica livre, algum desses processos tem que ser selecionado para entrar em execução. Né? A gerência do processador vai tratar basicamente disso. Tá? Quem é o próximo processo a entrar em execução? Né? E como a gente faz para tirar o processo que está em execução? Tá? São as duas grandes perguntas que a gente vai responder aqui. Tá? Bom, então, sistemas multiprogramáveis são aqueles sistemas onde nós temos vários processos concorrendo para execução. Né? A gente já viu aqui, se for uma máquina com uma única UCP, não vai haver um paralelismo real, vai haver um pseudo-paralelismo. Já uma máquina com múltiplas UCPs, com múltiplos núcleos, nós temos a possibilidade de ter o paralelismo real. Tá? Bom, então, nesses sistemas multiprogramáveis, deve existir algum critério para determinar a ordem na escolha dos processos. Né? Tem que ter um critério. Né? O procedimento de seleção, a escolha, nós chamamos de escalonamento ou scheduling, que é o conceito, como que a gente vai fazer, quem será escolhido. Né? Já a parte do sistema operacional que vai executar esse algoritmo de escalonamento é conhecido como escalonador ou scheduler. Né? Às vezes conhecido como agendador, embora agendador seja um nome usado mais para outras coisas. Né? Ele é a parte do sistema operacional responsável pelo escalonamento. Então, ele vai selecionar algum processo que esteja no estado pronto. Só processo no estado pronto é que é selecionado, né, para ser colocado no CPU. Então, a principal função do algoritmo de escalonamento, decidir qual dos processos prontos vai ser alocado ao CPU. Então, é importante falar que existem dois tipos de sistema operacional, basicamente dois tipos de escalonamento. Né? O escalonamento preemptivo e não preemptivo. Né? Então, o que é o preemptivo? É quando o sistema operacional ele pode interromper um processo durante a sua execução. Tá? Então, a gente sabe o seguinte, a UCP, quando ela é colocada à disposição de um processo, quando esse processo está usando a UCP, ele é quem está ditando as ordens para o UCP. Né? Como a UCP vai ser avisada para parar? Tá? Então, existe uma maneira de fazer isso, e esses são sistemas preemptivos, eles podem parar qualquer processo. Temos também os sistemas não preemptivos, né? Que é quando não existe essa capacidade, ou seja, o sistema não tem como parar o processo para execução. Aí vão ser dadas outras soluções. Todos os sistemas operacionais hoje, né, ou quase todos, são preemptivos. Então, escalonamento preemptivo. Quais as vantagens dele? Né? Permite que o sistema dê ação imediata a processos prioritários. Né? De repente, um processo prioritário precisa ser executado. O sistema operacional vai lá, tira alguém e coloca prioritário no lugar dele. Proporciona melhor tempo de resposta, já que ele pode promover o ciclo com a taxa que o sistema quer. O sistema de tempo compartilhado tem um tempo de resposta melhor.
Compartilha o uso do processador de uma maneira mais uniforme. Ele pode cuidar de quanto tempo cada processo usou o processador e fazer com que isso seja justo. Existe uma interrupção de relógio ao fim do intervalo para devolver o controle da UCP. Deixa eu ver aqui. Tem uma tela em branco aqui. Vamos conversar sobre isso aqui, então. Exige uma interrupção do relógio. Qual é o macete? Qual é o esquema? O processo ele vai ser posto em execução. Quem está em execução nesse momento é o escalonador. Então, aqui está pronto e executando. Então, o escalonador vai levar ele do estado pronto para o estado executando. O escalonador coloca ele no estado executando, mas antes de devolver o controle, antes de dar o controle ao processo, melhor dizendo, antes do escalonador permitir que o processo comece a execução, ele programa um timer com um número típico de, se ninguém mudar nada, tipicamente 100 milissegundos, um timer de 100 milissegundos. E, depois disso, ele coloca a máquina em modo usuário e entrega para o processo executar normalmente. Com isso, o que está acontecendo? O timer é um hardware à parte, o timer está descendo, do zero ao, melhor, é do 100 ao zero, na verdade. O timer é decrescente, do 100 ao zero. E o processo está executando, e o timer descendo. Quando o timer chega a zero, o que acontece? Interrupção. Então, quando o timer chega a zero, acontece uma interrupção. A interrupção para o processo, coloca o agendador em execução. O agendador vê o quê? O timer chegou a zero. O agendador tomou o controle, coloca o cara em pronto e traz outro para executando. Então, o grande macete é o timer. O escalonador, o agendador, antes de colocar o processo de execução, programa um timer e sempre que o timer estourar, ele é chamado de volta. Então, com isso, ele não perde o controle do sistema operacional. O timer é essencial nesse momento. Então, a troca de um processo por outro, causada pela preempção, gera um overhead. Esse overhead é o quê? É a mudança de contexto. Tem que salvar o estado do processo e trazer o anterior para ser posto em execução no lugar dele. Então, deve estabelecer corretamente os critérios de preempção. Se a preempção demorar muito para acontecer, se o tempo de preempção for muito longo, aquela ideia de pseudoparalelismo não funciona muito bem. O usuário percebe como o sistema está engasgando. Por outro lado, se o tempo de execução for muito curto, vai ter uma tarefa administrativa muito grande, toda hora tendo troca de processo. Então, é preciso escolher um tempo ótimo. Atualmente, considera-se que de 50 milissegundos a 100 milissegundos é um excelente tempo. Sistemas que usam escalonamento preemptivo têm um problema da condição de corrida. Tá? O que é a condição de corrida? Para aquela tela em branco de novo. Deixa eu apagar isso aqui. Condição de corrida, basicamente, a gente diz que é quando o resultado final do processamento depende de quem executa quando. Tá? Ora, o resultado final do processamento tem que depender apenas da quantidade de dados. Tá? Mais adiante, a gente vai estudar a parte de comunicação interprocessos, a gente vai ficar mais claro isso. Mas só para dar uma ideia do que é. Imagina uma seguinte situação. Uma pessoa tem 100 reais no banco, tá? E vai fazer um saque de 50. E outra pessoa nessa mesma conta está fazendo um depósito de 200. Qual o resultado final disso? Vai ser 100 menos 50 mais 200, Então, vai ser 250. O resultado final deveria ser quanto? Se tudo corresse bem, 250. Qual o problema da preempção? Eu vou mostrar aqui uma situação bastante simples, mas existem situações que não são tão simples e que acontece a chamada condição de corrida. Então, existe 100 na conta. Aí o programa que vai fazer o saque, que é quem vai fazer o débito, ele lê o conteúdo para dentro dele. Então, armazena numa variável interna dele o valor 100. Tá? Então, para esse processo aqui, que é o processo responsável pelo débito, tem 100 na conta. Já leu do banco de dados isso. Aconteceu a preempção. O processo parou para dar vez a outro. Entra o processo responsável por fazer o crédito, lá do depósito.
que ele faz? Ele lê quanto tem na conta? 100. Vai fazer um depósito, mais 200. 300. Então, na conta passa a ter 300. Quando ele termina, volta o anterior à execução do ponto onde ele parou. O ponto que ele parou foi quando ele leu que tinha 100. Ele vai fazer o saque de 50, vai ficar com 50 na conta e vai gravar o resultado de volta. Quando ele gravar o resultado de volta, sobre o 300, vai ser gravado 50. O que aconteceu? A operação de crédito devido à preempção, ela não foi efetivada, porque a operação anterior foi interrompida no meio. Nós não podemos interromper uma operação desse tipo no meio. Alguns cuidados têm que ser tomados. Mais para frente a gente vai ver quais são os cuidados e como fazer isso aí. Tá? Mas o fato é que isso aqui é conhecido como condição de corrida. Tá? O que é a condição de corrida? É quando o resultado final depende da ordem de execução. E convenhamos, se existe um saque e um depósito, não deve depender da ordem de quem aconteceu primeiro ou se foi interrompido no meio. O resultado final tem que ser o mesmo, e não dependendo da ordem que foi executada. Tá? Então, é a chamada condição de corrida, isso aí. Tá? Então, vai ser estudado mais adiante. Para a gente poder definir qual é o próximo processo a ser executando, né? Por que existem vários algoritmos? Né? Por que existem algoritmos diferentes? Por que não existe um ótimo? Tá? É porque existem vários sistemas diferentes, cada um vai ter o seu próprio critério. Né? Só para destacar 3 tipos de sistema, nós temos 3 ambientes, que é um ambiente em lote, um ambiente interativo e um ambiente em tempo real. Tá? O que é um sistema em lote? São sistemas onde praticamente não existe intervenção humana. Uma massa de dados é jogada para executar no computador, e esse computador vai executar essa massa sem nenhuma interatividade. Então, não são necessários critérios muito justos, vamos falar assim. Né? Não tem esse conceito de justiça. Né? Eles são amplamente usados para quê? Sistemas de folha de pagamento. Né? A folha de pagamento, normalmente, os dados são todos colocados na folha, o lote é processado, ninguém fica controlando isso. Sistemas de controle de estoques, né? Sistema de contas a receber e contas a pagar, sistema de cálculo de juros, são sistemas onde recebem a massa e o computador roda sozinho. Não há usuário esperando por uma resposta rápida. Tá? Há uma solicitação menor. É programada uma grande massa a ser trabalhada no banco de dados e essa massa vai ser executada e sem interação com o usuário. Nesse caso, algoritmos não preemptíveis eles são aceitáveis. O que importa é que o sistema é colocado para executar no início da madrugada e na manhã seguinte tem que estar pronto. Quem executou quando não faz a menor diferença para esse sistema. Né? Reduzir, né, não é tá reduz, mas é reduzir os chaveamentos de processo melhora o desempenho. Por que eu vou ficar trocando processo toda hora na memória e tendo perda administrativa com isso, né, tendo um gargalo no sistema? Deixa executar conforme dá, no final, tudo certo. Um outro tipo, né, a gente viu aqui foi sistemas em lote, um outro tipo são sistemas de usuários interativos. Nesse momento já muda completamente. A preempção ela é essencial para evitar que um processo tome conta da OCP. Né? Ou seja, tem que ter aquela ideia de interatividade, tem que ter a ideia de que os processos estão executando o concorrente realmente. Tá? Então, para esse tipo de sistema de usuário interativo é fundamental. Né? Servidores também estão nessa categoria. Né? O servidor é bastante parecido. Um servidor está servindo a vários clientes. Então, tem que alternar entre esses clientes. Né? E o terceiro tipo, como exemplo, é o sistema de tempo real. Né? Nesses sistemas, a preempção, às vezes, não é necessária. Tá? Embora, normalmente, o sistema de tempo real trabalhe com preempção. Mas não é tão necessário que a preempção ocorra em tempos tão curtos. Tá? Os processos, eles sabem que eles não podem executar por longos períodos. Tá? Quem programou o sistema já programou com essa característica, não pode ficar executando por muito tempo. Né? Então, eles precisam executar rapidamente, né? Então, eles não podem executar por longos períodos, realizam o seu trabalho e bloqueiam rapidamente. Então, a ideia do sistema do tempo real é: aconteceu um evento externo, trata esse evento e para de executar. Tá? Nesses sistemas,
eles executam apenas programas que visam o progresso da aplicação à mão, né? Sistema de tempo real, a gente não vai ficar instalando editor de texto, nem joguinho, nem nenhum outro tipo de programa. Sistema de tempo real é sistema para executar tarefas bastante específicas e responder no tempo curto, né? Bom, então vamos ver aqui alguns algoritmos de escalonamento. Então, primeiro, escalonamento em lote. O primeiro deles é o FIFO, que é o mais simples de ser implementado, né? Então, FIFO é o quê? É First In, First Out, também conhecido como First Come, First Served, né? Então, primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Ele é fácil tanto de aprender quanto de programar. Então, é uma fila simples. Quem fez estrutura de dados sabe programar uma fila. Os processos, né? Está aqui a fila. Os processos entram no final da fila e saem do início da fila. Quem chega primeiro, primeiro a ser selecionado, né? Quando um processo ganha o CP, ele vai utilizar a UCP sem ser interrompido. Ele é não preemptivo. Então, o FIFO, o processo fica na UCP direto, tá? Então, nós temos estado bloqueado, estado pronto, estado executando. Aqui no estado pronto, chega o primeiro processo, entra aqui na fila. Chegou o segundo, entra na fila. O terceiro. Então, os processos estão entrando na fila. O que aconteceu? Esse processo, precisa alguém executar? Quem vai ser buscado? O primeiro da fila. Ele é posto em execução. Então, ele já não está mais aqui. Está executando. Quando ele termina a execução, o que acontece? Vamos supor que ele vai ter que executar mais um pouco. Ele foi para o bloqueado, depois volta, ele vai entrar onde? No final da fila. O próximo é buscado, né? Quando ele voltar lá para a fila, ele vai para o final da fila. Aí o próximo é buscado. Então, uma simples fila. É muito fácil de selecionar quem é o próximo. Problemas. Impossibilidade de se prever quando o processo terá sua execução iniciada, tá? Um processo só vai iniciar quando todos que estiverem na frente dele já tiverem executado bastante tempo, né? Outro problema, possibilidade de processos CPU-bound, lembra? São aqueles processos que usam muito o CPU, quase não bloqueiam, de menor importância prejudicar os processos IO-bound prioritários. O processo IO-bound vai toda hora bloquear e vão entrar outros no lugar dele, então ele vai ser prejudicado nesse aspecto. Algoritmo inicialmente implementado em sistemas batch. Sistemas batch são sistemas em lotes. Aquele sistema onde se programa uma série de tarefas a serem executadas e elas vão ser executadas na ordem que convier. Uma variação do FIFO é um algoritmo conhecido como Shortest Job First, né? SJF, né? Ou menor job primeiro, né? O SJF, então, ele pega quem? A tarefa mais curta para executar primeiro. Bom, como ele vai saber qual é a tarefa mais curta, né? Para isso, é necessário ter-se uma ideia do quanto tempo espera-se que determinado processo vai demorar executando. Tá? Então, quando o processo ele é inserido no sistema, é inserido também o tempo esperado de execução dele. Senão, o sistema operacional não tem como fazer, o escalonador do sistema operacional não tem como fazer essa escolha de qual falta menos tempo, né? A ideia é que ele reduz o tempo médio em relação ao FIFO, né? O que é reduzir o tempo médio? Se ele está colocando em execução primeiro quem vai terminar logo, ele vai entregar logo os que está terminando. A gente vai ver uma continha na próxima tela para ver como é essa redução, tá? Mas a ideia é, cuida primeiro dos menores. Então, vai, num primeiro momento, sair entregando um monte de job pronto. Aí, no final, trabalha aqueles que forem demorar mais. Em ambiente de produção, é possível estimar esse tempo. Alguém que gera uma folha, que está acostumado a gerar folha de pagamento todo mês, tem ideia. Ele sabe quanto tempo leva para a folha gerar, tá? Então, é fácil colocar no sistema. Um exemplo aqui, 4 tarefas A, B, C e D. Tempo de execução de cada uma. Tarefa A, 8, B4, C4, D4. Se executar nessa ordem, né, a primeira tarefa vai acabar quando chegar no tempo 8. A segunda tarefa vai acabar 4 depois, então vai acabar no tempo 12. A terceira tarefa, no 4 depois, vai acabar no tempo 16. E a última tarefa, 4 depois, vai acabar no tempo 20. O que aconteceu?
Esses foram os tempos de entrega de cada tarefa. Se fizer uma média disso aqui, vai ver que a média desses números vai dar 14. Então, esse sistema está entregando uma tarefa a cada 14 minutos. Se alterar a ordem, pegar o processo A, que demora mais, e jogar para o final, executar primeiro o processo B termina no tempo 4. O processo C termina, como ele é de tempo 4 também, termina no 8. O processo D, como é mais 4, vai terminar em 12. O processo A, que vai ser o último, vai terminar no tempo 20. No final, todos eles terminaram no mesmo momento, no tempo 20. Porém, a média de entrega aqui embaixo caiu para 11 minutos. Tá? Então, se for levar em conta apenas o tempo total, não faz diferença. Se for levar em conta que já está entregando o trabalho para fazer outras coisas com esse trabalho, é o algoritmo que vale a pena. Também é não preemptivo. Ele não para o processo que está em execução. Uma vez que entrou em execução, vai ficar sempre em execução. Assim como o FIFO também foi utilizado em sistemas batch. Existe um outro que é o SRTN, que é a versão preemptiva do SJF, aquele que a gente acabou de ver anteriormente. Ele para o processo que está em execução para pôr outro no lugar dele. Tá? Porém, qual o objetivo de parar se ele está sempre trabalhando o de menor? Tá? Essa parada é sempre que entra um novo processo no sistema. Quem está executando já é quem vai levar menos tempo a terminar. Então, quando um novo processo entra no sistema, é comparado o tempo total desse novo processo com quanto tempo vai levar para o processo anterior terminar. Né? Se a nova tarefa precisar de menos tempo, o processo atual é suspenso e a nova é iniciada. Tá? Então, isso só vale para a entrada de novas tarefas. Tá? Bom, será que a gente tinha para ver hoje? Agora a gente pode tirar dúvidas aqui. Vou ter uma pergunta aqui já, né? Os dados salvos na SSD têm chance de fragmentar igual ao HDD? Na verdade, fragmento igualzinho. Né? Fragmento igualzinho. A gente vai discutir isso mais adiante, mas deixa eu tentar dar uma explicada aqui. Vou botar na tela aqui de desenho. Deixa eu pegar aqui um PowerPoint qualquer. Compartilhar minha tela novamente. Qual o problema do disco? O disco, apesar de ser um sistema de acesso aleatório, aqui. Ele é um disco, ele é um sistema de acesso aleatório. O disco está sempre girando. Tá? Se uma informação é gravada na borda e a informação seguinte é gravada no centro, e a seguinte na borda, e outra no centro, e na borda, e centro, se ele fica variando assim, o que acontece? A cabeça do disco ela tem que ir para o centro, para a borda, para o centro, para a borda, para o centro. Tá? Então, isso que a gente diz que são uma informação fragmentada. Essa informação fragmentada ela é prejudicial porque ela demora muito a ler, já que o tempo de posicionamento da cabeça é o tempo mais demorado, é o seek time de um disco. Tá? Então, num disco, a fragmentação ela é bem prejudicial. Se a gente tem um SSD, no SSD essa informação está gravada em chips. Né? Se você lê uma informação que está na posição do chip, tanto faz se você vai ler a informação do lado ou a informação que está no extremo do chip. É eletrônico, a leitura eletrônica. Então, respondendo, a fragmentação acontece? Acontece exatamente como acontece no disco. A gente tem que se preocupar com ela? Nem um pouco. Né? Porque o problema da fragmentação do disco é o tempo que o disco leva para ficar correndo atrás de informações fragmentadas. O SSD, a gente não vai ter esse problema de informação fragmentada. Então, não se dá bola mesmo para fragmentação em SSD. Então, era isso que queria saber? Beleza. Alguém tem alguma outra pergunta? Se quiser também usar o microfone ou escrever no chat, tudo bem.
Bom, então, a gente tem ainda aquele espaço lá da... Deixa eu ver, não sei nem se vocês estão vendo. Boa noite, professor. Estou vendo a minha tela, né? Deixa eu... Oi, tudo bom? Qual é os benefícios de virtualização em servidores? Cada virtualização dentro de um servidor vira um novo servidor para atender demanda? Isso. Cada virtualização dentro do servidor vai ser um novo servidor. Tá? Você tem algumas vantagens nisso aí. Tá? Vou dar um exemplo bem prático, tá? do que a gente faz, tá? do meu trabalho. Tá? Eu, atualmente, tenho trabalhado implantando sistemas em hospitais. Tá? Sistemas hospitais, você tem um grande sistema de prontuário eletrônico e você tem sistemas periféricos, que são pequenos sistemas. Você tem sistema de interfaceamento com raio-x, você tem sistema de interfaceamento com a tomografia, com uma ressonância, você tem um sistema de interfaceamento com laboratórios. Então, você tem o seu sistema central, que é o de prontuário, tem que interfacear com vários outros sistemas. Cada sistema desse é um servidor diferente. E são sistemas muito pequenos, que requerem um hardware muito simples. Então, qual é a vantagem da virtualização para a gente? A gente coloca um servidor melhor, mais parrudo, com 32 GB de memória, com bons discos, fonte redundante, sistema RAID, faz um bom servidor e cria neles máquinas virtuais para cada sistema de interfaceamento desse. Né? Então, ao invés de eu ter no REC lá, talvez eu fosse precisar de uns 12 servidores, eu tenho, na verdade, 3 servidores, sendo um deles um servidor de virtualização, que dentro dele tem 10 máquinas virtuais para executar tarefas mais simples. Né? Então, eu economizo espaço no REC, economizo energia, eu tenho condição de comprar um equipamento melhor, mais parrudo, mais robusto. Imagina comprar, por exemplo, 13 servidores robustos, 12 servidores robustos. Né? Ficaria muito caro. Né? Uma outra vantagem é para data center. Você num data center, Amazon, por exemplo, você vai alugar uma máquina na Amazon. Você entra no sistema e você diz a máquina que você quer. O melhor para a Amazon é ter uma máquina parrudérrima, de grande porte, e quando você necessita de uma máquina, vai ser a mesma situação lá do nosso hospital. Ela vai criar uma máquina equivalente àquela que você pediu. Então, ela tem uma máquina só, um conjunto de máquinas, e vai alugando para as pessoas máquinas menores. Né? Então, ela tem também a mesma situação nossa lá. Gasta menos energia, menos espaço, a administração facilitada. Tá? Então, é bem mais fácil trabalhar com máquinas virtuais nesse aspecto. Ok? Certo. E thread de processo tem alguma exatamente igual thread de processadores de multithread? É o mesmo conceito? Os processadores de multithread é que isso aí está, na verdade, o que eu falei aqui foi um resumo, mas tem na aula e tem na apostila que você, quando você tem threads, elas podem ser implementadas no espaço do usuário ou dentro do sistema operacional, tá? Ou até a nível de processador. Né? Qual é a diferença nisso aí? Quando o processador... vamos imaginar o seguinte, um processador que não é multithread. Mesmo que o sistema operacional implemente threads, na hora que ele vai passar essa informação para o processador, vai haver uma troca de thread. Vamos falar assim, você tem um processo, dentro desse processo vai migrar de uma thread para outra. Se o processador enxerga que isso é um thread, ele faz isso de uma forma muito mais rápida, porque ele não precisa fazer uma série de alterações, principalmente alterações de segurança. Já se o processador não é multithread, ele vai ter que fazer isso tudo. Né? Então, fica mais lento. Então, na verdade, thread é um conceito só. Tá? Mas quando você tem um microprocessador multithread, é muito mais fácil para o sistema operacional. O desempenho é bem superior. Hoje em dia, você pode ter certeza que todos são multithread. Né? O que eu posso falar para vocês sobre thread é em relação aos sistemas operacionais. Né? Tem sempre aquela guerrinha Linux e Windows, quem é melhor que quem, né? Então, é sempre bom de fazer as comparações. Tanto o Linux quanto o Windows trabalham com threads. Né? Só que a thread tem desempenho superior no Windows. O Windows ele tem um tratamento bem melhor para threads do que o Linux. O Linux já avançou bastante, mas o desempenho dos threads no Windows é bem melhor. Tá? Respondi o que você queria saber, não? Sim, obrigado. Né? Mais alguém? Outra pergunta aí? Tá. A principal importância do processador é a sua frequência?
Vamos ver se eu entendi bem a pergunta, né? O processador, a frequência é bastante importante, né? Porque a frequência ela vai dizer o número, vamos falar assim, de... A palavra tá difícil de achar, peraí. Não é exatamente o número de instruções que o processador executa, né? É o número de ciclos né? A frequência vai dizer o número de ciclos que um processador executa por segundo. Então, um processador de 3.2 GHz, ele executa 3,2 bilhões de ciclos por segundo, né? Um processador de 1 GHz, 1 bilhão de ciclos por segundo. Então, obviamente, um processador que executa mais ciclos, ele, a princípio, faz mais coisas, né? Mas a tecnologia do processador tem que ser levada em conta também, né? Um processador típico, CISC, ele leva 10 ciclos para executar uma instrução, enquanto um processador RISC, ele leva um ciclo para executar uma instrução. Então, você pega, por exemplo, um CISC, que é um Pentium aí, um i5. Pega um i5 de 2 GHz. Ele está executando 2 bilhões de ciclos por segundo. Mas se ele leva 10 ciclos para cada instrução, no final, apesar dos 2 bilhões de ciclos, ele está executando 200 milhões de instruções por segundo. Já um RISC de 1 GHz, ele efetivamente está fazendo 1 bilhão de instruções por segundo, né? Então, a frequência é importante, ela é um parâmetro importante, mas a tecnologia do processador também impacta bastante, tá? Na quantidade de operações. Agora, qual é o outro lado? Vamos partir para o outro lado também. Processadores RISC, eles são bastante complicados, né? RISC executa pouco tipo de instrução, normalmente instrução matemática, instrução científica. Se você pega um computador para jogar, por exemplo, o RISC pode ou não ser uma boa ideia, tá? Se for um jogo com efeitos visuais maravilhosos, apesar do RISC executar mais instruções, o CISC tem instruções mais versáteis. Então, para jogos com efeitos visuais, por exemplo, o CISC executa mais rápido que o RISC, né? Então, você tem que saber qual é a sua aplicação para saber qual tipo de processador que você vai usar. Normalmente, para servidores, é melhor RISC. E, normalmente, para desktop, é melhor CISC. Tá? Pergunta aí? Alguma outra coisa? Bom, lembrar, então, que a gente tem também o nosso fórum, tá? Qualquer dúvida, é só colocar lá no fórum de dúvidas, que eu vou respondendo também pelo fórum de dúvidas. Aí eu vou tentar correr para botar até quarta-feira essa aula que está faltando, que é da semana que vem, tá ok? Então, desejar uma boa noite para todo mundo. E aí a gente vai se vendo durante a semana, vai se encontrando, respondendo. E semana que vem a gente se encontra novamente. Falou? Boa noite. Obrigado aí. E quem gravou aí, se puder passar o link, depois eu disponibilizo para todo mundo.